E aí, historicamente, o que a gente viu, cara, desde Abraão, né? É que Deus levantou homens que empreenderam. E aí você fala, cara, porque você é empreendedor, você tá falando disso. Então você tá puxando sardinha pro seu negócio. A gente vai puxar. Não, cara. Eu não tô. Eu não tô porque, primeiro, é teológico. Segundo, depois que eu passei a perceber a importância do empreendedorismo no seio da igreja e para o evangelho, é meio que eu criei um filtro para identificar isso. Eu passei a identificar que outras pessoas estão falando a mesma coisa. E aí eu falei, cara, é um desafio muito grande. Pensa Abraão, por exemplo. Abraão nunca tinha ouvido falar a respeito de Deus. Nunca. Ele morava em Ur dos Caldeus, numa região politeísta. E aí um dia Deus aparece para ele e fala, Abrão, né? Até então o nome dele era Abrão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, que era uma parentela politeísta, sincrética. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus desenvolve um relacionamento com Abraão ao longo de anos, de décadas. E a promessa que Deus faz é, eu vou te abençoar, porque por meio de você virá aquele que vai abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, eu vou te abençoar para abençoar. E aí tudo que se segue a partir dessa promessa confirma essa promessa. Abraão foi de fato abençoado. A ponto assim de quando Ló estava do lado de Abraão, Ló era abençoado. Quando Ló se afastou, ele Transbordava, era né? transbordante. E aí, por muito tempo, essa bênção ela ficou retida ou limitada à nação de Israel, que Israel foi um dos filhos, né, de Isaac, que era Jacó. E aí Jacó se referia a Deus como o Deus dos meus pais. O Deus do meu pai Isaac e o Deus do meu pai Abraão, o meu avô. Certo? Até que quando ele tinha já uma idade avançada, mais de 90 anos, ele teve um encontro com esse Deus. E aí Deus mudou o nome dele, porque Jacó significava usurpador, aquele que tentou puxar o pé do irmão. E aí mudou o nome dele para Israel. A partir daí, tudo o que se segue é uma narrativa de como Deus pegou esse povo e multiplicou esse povo da linhagem de Abraão. Multiplicou, multiplicou, multiplicou e de fato fez deles como areia da praia, né? E estrelas como no estrelas do céu. Só que aí em Cristo, da genealogia de Abraão, que vai para Davi e tal, em Cristo, a bênção de Abraão transborda para todas as famílias da terra. E na cruz especificamente. Na cruz. Só que existe uma lógica do reino. E essa lógica, ela acontece com Abraão, mas ela acontece com Josué, com Moisés, com José. Ela acontece com José de Arimateia. Ela acontece com todo mundo, que é a lógica de que no fio da meada histórico, Deus vai levantando homens que financiam esse acontecimento. Que financiam financeiramente mesmo. Pegam dinheiro e botam dinheiro. Em Apocalipse está escrito que ele é digno de toda força e de toda riqueza. E o termo riqueza ali é dinheiro. Ele é digno do nosso dinheiro. E aí você olha para a história da igreja e vê que sem o financiamento de igrejas como a igreja americana, o evangelho não teria chegado até nós. Não teria. Sem o financiamento de pessoas que falaram, cara, eu vou financiar, eu vou pagar a conta, porque como ouvirão, se a gente tem 3,2 bilhões, como ouvirão se não há quem pregue? Sim. E aí como pregarão se não há quem os envie? Pronto. Quem os financia. Como pregarão se ninguém envia? Então agora pensa, nós cremos em Deus e nós somos empreendedores. De quem é o papel de financiar? É nosso, cara. Sim. Ponto. E Deus não coloca as riquezas em nossas mãos à toa, né? Ponto, cara. Ele te chamou para fazer uma obra muito difícil. E essa obra vai matar a sua fome. Só que se você não entender a perspectiva do chamado espiritual, ela vai matar a sua fome física. Sim. Então, aí você vai entender que você precisa de mais coisas tangíveis, palpáveis, para comprovar a tese de que você obteve sucesso. Sim. E aí você está comprovando. Enquanto você não entender que é carne e sangue que você precisa comer, e você come carne e sangue no empreendedorismo, fazendo o que Cristo quer que você faça, você não entendeu nada. E aí você continua com fome. Sim. Então, aí em janeiro, Deus me falou isso. E aí eu sou presbiteriano. Então, você imagina que os presbiterianos são super tradicionais. Falei, cara, isso é coisa de pentecostal, né? Né? Falei, não é possível, né, cara? Que Deus tá falando comigo mesmo. E aí guardei aquilo.
Em maio desse ano, a gente recebeu uma delegação em Cuiabá de 17 americanos que vieram falar em várias igrejas a respeito de coragem, de homens de coragem, muito parecido com o Legendários. Sim. Mas uma perspectiva palestra, não é uma perspectiva de imersão. É, muito legal. Decidiram tomar sorvete, olha isso. Decidiram tomar sorvete. Por que será, né? Chegaram aqui em Cuiabá. Fritando. Decidiram que a Mateu era o lugar. Eles tiveram várias programações, nenhuma delas eles foram juntos, porque eles se espalharam pela cidade, muita agenda. A Mateu foi a única programação que os 17 foram juntos. Que massa. Chegaram lá, eu tava lá. Olha assim as coincidências. Nem sempre você tá, né? Não, era um domingo. Aí eu tava lá num domingo, meio-dia. Me apresentei, atendi os caras, papo vai, papo vem. Aí a gente entrou nesse tema que tava mexendo comigo, tava correndo no meu coração. Como empreender e, ao mesmo tempo, fazer parte da carne e do sangue. Levantei esses questionamentos, o cara me olhou e falou assim, você não quer ir pro Texas? Falei, cara, então, eu tô desde 2019 com um projeto para os Estados Unidos, não rolou ainda. Na época era até Miami, né? Era Miami, não rolou ainda, a pandemia atrapalhou, o investidor, ele pisou no freio completamente. Falou, não, faz o seguinte, eu vou te ligar e aí a gente vai te levar pro Texas. Empreendedor sabe que esse tipo de parceria todo tempo acontece e nunca rola, né? Então, é legal. Comecei a dar o curso, que é o curso para ele. No dia que eu comecei, como se fosse um teste para Felipe, eu recebi uma mensagem do cara. Ele falou, não conseguimos parar de pensar no que você falou pra gente e a gente quer saber quando você pode vir pro Texas. Pode vir semana que vem? Uau. Falei, não. Pera aí. Passagem, né? A gente ganha em real, amigo. Calma. Né? Calma. Aí eu falei, cara, deixa eu ver. Corri pro passagens.com lá. Falei, agosto eu consigo. Eu vi uma agenda aqui, agosto eu tenho tempo. A minha agenda... Tem uma janela aqui. Eu tenho uma janela aqui de tempo, porque a passagem dava. Então, a gente espera em agosto. Cara, eu senti Deus falando comigo dia 21 de janeiro. Dia 21 de agosto, 7 meses depois, eu estava pisando em Houston para falar com empresários que participam do que eu quero participar. Falei, velho, olha isso, cara. Tá acontecendo. Me belisca, né? Me apresentei, foi super emocionante. Enfim, fiz uma super apresentação, uma rodada como se fosse um pitch de negócios, que foi muito diferente de um pitch, porque na verdade foi bem isso aqui. Batemos papo. Fui embora. E aí eu cheguei, todo mundo me elogiou, falou, muito legal o sorvete e tal, precisando de investimento, estamos aqui. Falei, bom, como que eu faço agora, né? Precisando de investimento, eu monto um plano, eu já tinha levado um plano, né? Aí passou um tempo, me ligaram, falaram, cara, vai ter um evento aqui para 400 homens, a gente quer comprar o seu sorvete, você tem que vir de novo, fazer sorvete para 400 homens, a gente banca tudo. Então vamos lá. Cheguei lá. Quando foi isso aí? Agora. Cheguei agora. Nós estamos gravando, para quem não sabe, nós estamos gravando em novembro. Né? Mas você que está nos assistindo, agora que o Natal passou, você está aí... Janeirão. Não, é em dezembro, né? Talvez. Tá. Você que está assistindo depois. Você que está assistindo. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Ou não. É isso. Cara... Então foi agora, recente. Aí cheguei quarta passada. Uhum. Aí fiz o sorvete, aí os caras falaram, a gente tem um projeto. Aí eles se abriram pra mim. Cara, tem uma frase da internet, isso aí, que beira aquele livro A Origem não, aquele livro otimista. O Código da Vinci? Que assim, não conte seus planos pra ninguém, olho gordo. Eu já sou o contrário, cara. Eu acho que você tem que contar. Porque se eu falo que eu quero comprar um carro e você é amigo dele e ele tem um já carro, te conecta. você me conecta e a gente cria conexão. Porque tudo vê existência por meio da palavra. Então, cara, a gente fala, meu plano é esse. Contei meu plano pros caras em maio. E aí eles contaram o plano deles pra mim em novembro. Qual é o plano deles? E aí, aí você entende umas coisas assim, né? O filho do pastor, ele tem necessidades especiais. Daqui, de lá, do Texas. E é uma igreja com 4 mil membros, cujo perfil dos membros são investidores e participantes do mercado do petróleo. Então você já entende o perfil da igreja. Um perfil economicamente forte. É uma igreja, assim, fora de série.
E aí o filho do pastor, ele tem uma necessidade especial, e um dia o pastor, orando a Deus, falou, Deus, e quando eu morrer? Porque é a preocupação de quem é pai e tem um filho com... Deus falou, você não é o único que pergunta isso. E aí ele falou, precisamos criar um ministério para treinar pessoas com necessidades especiais para terem autonomia. Começou um ministério, que é um ministério hoje talvez um dos principais dessa igreja, de desenvolvimento em desenvolvimento, num planejamento específico. Eles sonharam em ter uma cafeteria dentro da igreja, num ponto excelente, para que essas pessoas com necessidades especiais fizessem um estágio e pudessem colocar no currículo para conseguir emprego. Sim. Faz parte do programa. Quando eu conto meu sonho pros caras em maio, na cabeça do cara, o cara fala... Ligou. Namoraram a gente, levaram a gente em agosto, agora em novembro, aí fizeram uma proposta. Falou, cara, é o seguinte, vem cá. Me mostrou a cafeteria, falou, a gente já transformou numa sorveteria. Tudo quebrado, um lugar... Falei, mas como é que vocês começaram o projeto? A gente foi pegando foto do Instagram da Mateu e passou pro arquiteto. Ele tá fazendo uma Mateu aqui. E você quer o freezer onde? A máquina de café onde? E lá vai chamar Matthew? Não, então. Aí me mostrou o projeto, eu fiz de caneta como eu queria, tudo assustado. E aí eu falei, mas o que eu preciso investir? Não, já a gente vai bancar tudo. E agora a gente precisa definir o seu salário. Daí você vem, mora aqui, a gente vai te pagar para você tocar esse projeto. Eu falei, pô, mas vocês sabem que eu quero abrir mais lojas para financiar mais. Eles falaram, não tem problema nenhum. O jeito disso acontecer é o seguinte, você vai botar a sua empresa fora da igreja para produzir sorvete, etc. Vai transferir para essa loja, vai tocar essa loja e vai ganhar por isso. Você fornece sorvete pra gente. O que você vender daqui para lá é com você. Falei, tudo bem. Comecei a procurar ponto já, desesperado. Falei, cara... Imagina. E vocês precisam pra quando? Não, você tem que estar aqui em janeiro, porque a gente inaugura em janeiro o ponto, a gente entrega. Falei, cara, que loucura. Que loucura. Deu 2 dias, o cara falou assim, cara, achamos um ponto pra você, é do lado aqui, e é um ponto de uma... É da igreja, a gente não vai te cobrar nada por isso. Falei, cara, o que tá acontecendo? Só faltou a casa pra eu morar, você não pediu? Porque você não pediu. Né? Pra Deus. Aí, ia vou andar como? Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? Que loucura. Aí eu me lembrei de 2 coisas, cara. Eu me lembrei, a primeira, eu sentei, porque eu fiquei hospedado na casa de um dos americanos, a convite, e eu sei que o americano é muito fechado pra essas coisas, então eu quis aceitar. Eu sei porque eu sou americano, eu sou assim também. Eles não chamam pro círculo de intimidade deles. O cara me chamou, eu falei, vou aceitar, não, é uma ofensa. Então eu tava um dia sentado, e aí eu lembrei que Jesus olhou pros pássaros e falou assim, sabe os pássaros? Eles não se preocupam com o que eles vão comer. Nem vestir. Sabe o lírio do campo? Ele se veste melhor que Salomão. Por que vocês se preocupam? Falei, cara, acontece. Ele cuida. E essa foi a minha primeira reflexão. A segunda, diante de tudo que aconteceu e agora que a gente está voltando para lá, para dar continuidade a esse ministério de ensino, porque foi o que de fato pegou eles, eu senti que, em linguagem humana, tá? Deus tem pressa, cara. Deus, ele tá com pressa.